Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os termos dos artigos 58, inciso 1 e 58, inciso J, da Resolução 263 de 90, que é o nosso regimento interno, a fim de discutirmos sobre o plano de medidas preventivas de proteção e controle de inundações no município. Em pé todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 15h17. Podemos sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, encerraremos essa audiência até às 17h17. Estão presentes nessa audiência os vereadores Ricardo Cabelo, Roger Barude, Carlinhos do PS e eu, Manuel Lozila. Foram convocados para participarem da audiência Secretaria de Obras, que se faz presente, na presença do seu secretário, Ricardo, Defesa Civil, na presença do seu secretário, Ney, Conselho do Município, a CEAR, Endurb, DAI, CEPLAN, SEB, Secretaria da Educação e Secretaria de Saúde. Foram convidados a OAB, Corpo de Bombeiros, a SENAG, Defensoria Pública, Ministério Público. Temos aqui a presença do senhor Carlos Alexandre, da OAB, do Mário Augusto Damiati, do Corpo de Bombeiros, José Mário de Freitas Júnior, do Corpo de Bombeiro, do Ronaldo Tomasi, da Endurb, da Maria de Lourdes, do Santos Pereira Tozin, da Secretaria da Educação, do Jorge Luiz de Souza, da CEAR, do Paulo Juarez Rodrigues, da Defesa Civil, Paulinho, do Sidney Rodrigues, da Defesa Civil, Cléster Rodrigues de Oliveira, do DAI, representando o DAI, Gustavo Cardoso de Carvalho, da Endurb, Ricardo Olivato, secretário de Obras, José Carlos Augustus Fernandes, da SEBS, nosso secretário da SEBS, o Etelvino Zacarias, diretor da Secretaria de Obras, Luiz Fernando Ofene, do DAI, a Natasha Lamônica Moinhos, da CEPLAN, o Marcos Madastavix, é isso? É o Marquinho, acho que do assessor. Flávio de Souza Ferreira, da Endurb, a Fátima de Oliveira, da SEBS, Luciana, da SEBS, e Adriane, da SEBS. Justificaram suas ausências com representação Luiz Ricardo de Barros Cortes e Ezequiel Aparecido dos Santos estão representando o José Eduardo Fogolin. E a nossa secretária da Educação, Isabel Miziara, também justificou com representação. Justificaram ainda as suas ausências a vereadora Thelma Gobi e o vereador Marcos Antônio de Souza. Conforme determina ainda justificou a sua ausência o vereador Fábio Manfrinato, por compromissos anteriormente assumidos. Lembramos que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, ao vivo, a oportunidade em que agradecemos à equipe da TV Câmara pela disponibilidade. Também o nosso secretário
interino da Secretaria de Planejamento, Dr. Maurício Porto, que acaba de chegar. E, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, né, o uso da palavra aos convocados e convidados será mediante prévia inscrição, restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta. E sempre após a exposição dos fatos, né, farão uso da palavra os vereadores e qualquer dos presentes que queiram se inscrever, podem fazer inscrição juntamente com a Fátima, que está ali ao lado. Tá? O objetivo de hoje, da nossa reunião aqui e dessa audiência, é aproveitar, né, o período de escassez das chuvas para que a gente possa interagir, se programar e atentar-se, ou melhor, prevenir-se aos fatos que podem vir a ocorrer quando dá chuva. Normalmente a gente sempre tem as chuvas pesadas aí a partir de outubro, e nesse ano, precisamente em janeiro, quando o prefeito assumiu, nós fomos surpreendidos por graves chuvas, em anos anteriores também, no período de janeiro, e a gente, sempre, no decorrer do tempo, a gente fala, pô, poderia ter feito isso, poderia ter pensado isso, mas, enfim, ninguém toma a iniciativa de se construir algo de modo que a população seja preservada aos incidentes naturais que podem ocorrer, né? Nós sempre estamos sujeitos, né, a esse tipo de incidente, mas se a gente estiver preparado, ou ao menos pensando naquilo e planejando o que pode vir a ocorrer, certamente nós teremos menos problemas, não teremos vítimas dessas chuvas, dessas enchentes, e as pessoas serão melhor acolhidas. Então, nós, por isso, eis o motivo e a razão pela qual nós convocamos, juntamente com os colegas da nossa comissão de obras, essa audiência para podermos compartilhar entre nós aquilo que está sendo feito dentro de cada pasta, no sentido de obtermos êxito e menores transtornos nas próximas épocas de chuva. Então, eu gostaria aqui de chamar para fazer uma apresentação, né, daquilo que está sendo feito dentro da sua pasta, o nosso coordenador, aí, secretário da Defesa Civil, Sidney Rodrigues, para que faça a sua apresentação. Nós teremos aí, o Sidney vai demorar de 10 a 15 minutos para fazer essas suas considerações, depois nós já temos outras inscrições, o Flávio Ferreira, da Indurb, né, também vai falar, e o Carlos Alexandre, da OAB, também vai falar. Sidney, fica à vontade, enfim, para fazer as suas considerações. Bom, boa tarde a todos, cumprimento o vereador Manelo Ozila e os demais vereadores e colegas aqui presentes na casa. Bom, falar um pouquinho sobre o plano emergencial do município. Nós enfrentamos problemas há anos com a questão de alagamentos na cidade. E o que ocorre? Normalmente estamos acostumados, aí chegou dezembro, janeiro, até a primeira quinzena aí de abril, o bombeiro trabalha que nem louco para dar suporte nos pontos de alagamento. São mais de 35 pontos que foram registrados aí em 2015. Esses pontos aí, eles foram classificados dentro do nosso plano. Eu vou passar a apresentação. Foram classificados de risco muito alto, risco alto e risco baixo. Isso aí a gente decidiu, junto com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil, Indurb, todo o corpo técnico da Prefeitura, Secretaria de Obras, DAE, através de uma reunião onde juntamos os conhecimentos de cada setor e mapeamos no mapa como seriam esses locais. Bom, eu vou entrar para falar só dos 5 principais, que são de risco muito alto.
Avenida Nações Unidas, da quadra 1 a 27, é considerado de risco muito alto. Toda chuva de maior intensidade, nós temos problema sério. Todos os anos, a gente vem monitorando a Avenida Nuno de Assis. Desde 2013, nós temos, abaixo do Santa Luzia, uma aproximação do Rio Bauru, ali com a Nuno de Assis. E o que ocorre? O rio ele acaba mudando o curso pela falta de vegetação da mata ciliar e também até pela própria velocidade da água que acaba chegando naquele ponto e pondo em risco ali a questão da Nuno de Assis. Nós temos a Avenida Alfredo Maia ali entre a quadra 1 e 2, também outro ponto de qualquer chuva também acaba vindo inundar. Para se ter uma noção, a cota da Alfredo Maia com a cota do Rio Bauru, se não me falo da memória, está dando 60 centímetros. Qualquer chuva na montante, não tem para onde essa água ir e acaba inundando o Alfredo Maia. Rotatória da Comendador da Silva Marta, com a Avenida José Vicente Aelo, aí também é um ponto que a gente chama a atenção. Existe risco para quem frequenta esse sistema viário em dia de chuva. E sem falar na rua Benevenuto Tirintã, que também fica próximo à rotatória ali. A travessia do córrego ali, o córrego da Forquilha, ele inunda praticamente quase todas as chuvas e pondo em risco a situação dos condutores que frequentam aquele local. Bom, como eu disse, eram 35 pontos que a gente tinha mapeado, mas a Defesa Civil, através do Paulo Juarez, nós estamos refazendo esse mapa para apresentar em breve. Hoje nós já temos mais de 50 pontos registrados na cidade, então subiu um número bem maior do que o último levantamento que a gente tinha. Esse levantamento foi em conjunto, nós estamos fazendo um agora pela Defesa Civil. De maior risco, Avenida Nações Unidas mesmo. Avenida Nações Unidas, é comum ver cenas como essa, na Avenida Nações Unidas. Esse ponto aí é próximo a Duque de Caxias, lá em cima. Olha a situação que fica. Mais uma foto. Próximo. Aqui já é perto do Teatro Municipal, então, quem se atrever a passar num local desse, em dia de chuva, com certeza vai ser arrastado pelas chuvas. Próximo. Esse aí é o viaduto famoso ali próximo ao Poupatempo, o viaduto da FEPASA. Por muitas vezes o bombeiro já socorreu pessoas que ficaram ilhadas, inclusive até ônibus, vocês já tiveram que tirar pessoas que estavam em perigo de perder a vida lá. Bom, em 2011 iniciou a instalação de placas de aviso sobre riscos de alagamentos em pontos da cidade. Pode passar para o próximo? Essas placas foram instaladas em diversas vias, sob chuvas intensas, evite essa via, risco de alagamento, e o telefone do Corpo de Bombeiro para caso de salvamento, porque a gente sabe que nesses pontos, vira e mexe, precisa acionar o Corpo de Bombeiro mesmo para tirar com bote. Bom, pontos que receberam as placas. Ali a Avenida Nações Unidas, foram vários pontos, lá quadra 1, quadra 7, 13, quarteirões, a rua Avenida Alfredo Maia, quarteirão 1 e 2 lá, José Bastos também, que fica ao lado da SEBS, Rodrigues, lá próximo a Aureliano Cardia, que é outro ponto também que acaba alagando muito, Avenida Rodrigues Alves, com a Manuel Duque, que para quem fica ali perto do Guadalajara, ali embaixo, que é outro ponto bem complicado, Daniel Pacífico, temos 2 pontos, Avenida Nações Unidas com a Duque, Castelo Branco, também quarteirão 33, chegando aqui próximo da Praça do Relógio, Rua Cuba, diminuiu a intensidade da Rua Cuba, eu acredito que foi devido à implantação da barragem, teve anos que foram complicados aquelas passagens, então a gente percebe que de uns tempos para cá, depois que construiu a barragem, diminuiu as ocorrências naquela região, vereador. Próximo. Além disso, a gente preparou o ano passado, em parceria com a Endurbe, com a empresa,
que possui um telão ali na Rodrigues, próximo a Marcondes Salgado, alguns vídeos orientativos. Próximo. A Endurbe preparou, através do setor de comunicação dela, um vídeo. Vamos para o próximo. Nesse vídeo, era passado várias vezes durante o dia, se não me falha a memória, mais de 200 vezes, próximo ao período de chuva, falando sobre o risco de inundações dessa cidade, de alguns pontos da cidade, como forma orientativa. Próximo. Foi implantado, como teste experimental também, próximo à rodoviária ali, uma câmera de monitoramento, porque, querendo ou não, o viaduto ali sob a linha da FEPASA é o mais atingido. Próxima foto. Essa câmera ela funcionou por um bom tempo. Por exemplo, eu trabalhava na Secretaria de Obras, eu tinha um aplicativo que eu conseguia, de lá da Secretaria, monitorar. Mas, infelizmente, ela funcionou por um tempo, caiu um raio e a Prefeitura não conseguiu dar manutenção. Mas todo o grupo tinha acesso a monitorar como estava a situação. Próximo. A Endurbe providenciou a instalação de 9 placas de alerta de rotas alternativas, porque não adianta você interditar também, não direcionar para onde vão esses veículos. Então, foram implantados em vários pontos placas indicativas, indicando como que as pessoas fazem para desviar daquele ponto de alagamento em caso de interdição. Próximo. O modelo da placa foi essa daí. Atenção, sob chuva intensa, evite a Avenida Nações Unidas. A plaquinha, a flechinha indicando, Rua Júlio Prestes, significa que é para a pessoa sair o mais breve possível do sistema viário das Nações Unidas. Cancelas. A gente estava lá na Secretaria de Obras e discutimos várias vezes a possibilidade de interditar alguns pontos. Eu cheguei a confeccionar uma cancela pela Secretaria de Obras. Próximo. A cancela, nós tínhamos problema sério, porque a altura do volume de água, do espelho d'água, acaba arrastando os cavaletes e cones. A gente implantou uma cancela metálica, porque o pessoal que estava vindo da região do Vista Alegre, da região do Vista Alegre, para subir centro da cidade, continuava subindo. E essa cancela fica na esquina da Rua Aparecida. Ela funcionou muito bem. No início, teve vários veículos que tentaram avançar e acabaram amassando o carro, porque mesmo por mais sinalizado que fosse, a cancela é metálica e as pessoas tentavam invadir mesmo assim o local. A gente pretende dar continuidade nessas cancelas nos demais sentidos, porque foi uma ação boa. Próximo. Bom, estava aí um pouquinho do plano. Esse plano, ele foi elaborado, como eu disse, por vários órgãos municipais, estaduais, foi entregado à promotoria pública e a promotoria, nós temos, o município tem um termo assinado que tem que ser revisado o plano uma vez por ano. No caso, a última revisão que teve foi em setembro do ano passado, mas eu pretendo antecipar essa revisão porque houve troca de administração. Então, é importante que esse plano seja revisado, até para que as pessoas que estão tomando posse também, eles já têm ciência, porque já existe um grupo bem formado sobre tudo eles. Do plano, o que foi considerado, eu não me lembro se foi o Corpo de Bombeiro fez a avaliação. O principal elemento de tudo, de todo o funcionamento do plano, é o GOT, através da Endurbe. Eles fazem um trabalho bacana. Por quê? Eles, se não me falha da memória, eles trabalham, acho que era até as 2 horas da manhã, até meia-noite agora. O que acontece? O bombeiro apontou que a única coisa falha no nosso plano seria de interdição desses pontos, seria o horário da meia-noite às 6 da manhã, que o outro pessoal do GOT acaba entrando às 6 da manhã. Nós criamos também um grupo de aplicativo, junto com o IPMET. Esse grupo de aplicativo tem o pessoal do Corpo de Bombeiro, as pessoas da Prefeitura, e toda vez que a chuva está vindo, que tem um potencial maior de alagamento,
é disparado um alerta para todas essas pessoas que fazem parte do grupo, e a gente já fica, teoricamente, aí sobre aviso. Bom, era isso. Eu falei um pouquinho sobre a questão da prevenção, o que foi feito de prevenção até o momento. É claro, para se resolver o problema definitivo, vai ter que se investir muito. A gente contratou aí, o ano passado, na realidade, o plano de saneamento, e junto com o plano de saneamento tem o plano de manejo de águas pluviais, e esse plano apontou mais de R$670 mil para resolver o problema da cidade. Eu, pela experiência que eu tenho de servidor de carreira da prefeitura, eu estimo que para resolver o problema passe da casa de 1 bi, pensando aí na questão de drenagem. Bom, era isso. Estou à disposição. Obrigado, Ney, pelas considerações. Nós gostaríamos de chamar agora aliás, primeiro registrar aqui a presença também do Elias Brandão, da ONG Nature Vit, e do Maurício Porto, secretário de Planejamento, do Ticão, lá da Associação de Moradores do Parque Viaduto, da Isabel Alves Martins, da Associação de Moradores do Parque Viaduto, do Carlos Augusto de Carvalho, do Conselho de Transparência, e gostaríamos de chamar o senhor Flávio de Souza Ferreira, da Indurb, do GOT, para que fizesse uso da palavra por 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Com relação a esse plano de urgência e de prevenção que nós temos na cidade, assim como o Sidney já antecipou, esse plano ele vem desde 2011 já sendo executado com uma parceria de todas as secretarias aqui do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. A Indurb, através do GOT, já executa, antes desse plano, já era acionada junto ao Corpo de Bombeiros para tomar algumas providências sempre que existiam essas situações de alagamento, de chuvas fortes, queda de árvore, falta de energia. Então, todo esse rol de problemas aí que a chuva acaba proporcionando, as chuvas fortes proporcionam, o GOT já vinha sendo acionado antes mesmo da efetivação desse plano, né? Assim como o Sidney disse, os agentes de trânsito conseguem atuar em vários pontos da cidade, tá? O nosso foco principal dos agentes de trânsito nesse plano ficou a Nações Unidas, por ser talvez o ponto mais crítico da cidade, um dos pontos mais críticos, e aonde nós conseguimos chegar com maior rapidez. Tá? O nosso tempo de resposta para chegar nas Nações Unidas, em média, 10 minutos. Em um caso de chuva forte, em 10 minutos aquela cancela já está fechada e o outro lado da avenida já está sendo interditado com viatura e agentes posicionados no local. Então, a atuação especificamente nossa aqui dos agentes de trânsito ficou naquela região das Nações Unidas e sempre que, após feitas interdições e já com as equipes posicionadas, tanto do Corpo de Bombeiro como Polícia Militar, o pessoal da Defesa Civil, da obra, está sempre apoiando, a nossa equipe de sobreaviso e sinalização percorre os demais pontos da cidade para estar fazendo a sinalização sempre nos pontos que é necessário, né? Muitas vezes essa sinalização, como o Sidney disse aí, passa do horário. Geralmente as chuvas chegam no final da tarde, é o horário que a gente tem maior dificuldade de efetivo, né, Sidney? Geralmente é no final da tarde que acontece, início da noite, e por diversas vezes já passou a noite toda aí, sendo necessário intervenções das equipes nos pontos principais.
Um outro ponto, como a gente já mencionou, a questão de investimento para a questão de melhoria na sinalização que possibilita as interdições. Nós temos, aí até recentemente foi divulgado um vídeo através da mídia e da imprensa televisiva, onde mostra que os agentes chegaram no local antes do alagamento, foi feita a sinalização, porém, com um pouco menos de 10 minutos, a força da enxurrada levou toda a sinalização embora. Então, por esse motivo, o sistema de cancela é importante. No nosso entendimento, ele é importante e é mais útil por ele ser um sistema fixo no local. Tá? Hoje, o responsável ali pela cancela das Nações Unidas, né, é o GOT, através dos agentes de trânsito. Nós temos ali o acesso à cancela, a chave do cadeado, que nós tivemos que deixar aquela cancela fechada com cadeado, porque para evitar vandalismo ali, a abertura dela sem a necessidade. Né? Então, todo esse planejamento, nossa equipe toda de agentes de trânsito tem um treinamento, tem uma consciência básica através de um curso, de uma palestra, né, que foi ministrada pelo Corpo de Bombeiros, até onde nós podemos atuar. Então, todos os agentes têm consciência, o pessoal da Defesa Civil também já fez um curso específico para essa, o GOT não participou desse curso, né? Mas nós tivemos uma outra palestra com o Corpo de Bombeiros, então todos têm uma ciência assim, até onde nós podemos atuar. Né? E a nossa principal intervenção, então, seria nas interdições, para evitar que o munícipe, motorista ou pedestre, entre em locais de alagamento. E após passada a chuva, nós fazemos boa parte da sinalização nos pontos mais críticos, onde se faz necessário uma sinalização mais criteriosa até que a obra, né, possa ir até o local e fazer o reparo das vias, calçadas e todos esses pontos. Ademais, eu estou à disposição para qualquer dúvida, se alguém tiver alguma dúvida. Flávio, a gente agradece aí as suas considerações. Agora o vereador Manuel Lozila fazer uso da palavra também. Ricardo Cabelo vai subir. Pessoal, bom dia. Primeiro, senhor presidente aí da audiência, né, as autoridades aqui presentes, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e dizer, né, eu fico contente, enfim, quando o NEI, né, enfim, a Indurb coloca ações que estão sendo tomadas no sentido de prevenir, sinalizar, né, toda essa atividade, esse conglomerado de ações que são feitas quando dá chuva, né, mas é importante também, e eu gostaria, inclusive, de ouvir de vocês, né, está aqui o nosso secretário de obras, enfim, a equipe de planejamento, as ações de infraestrutura, né, que estão em andamento, porque nós já sabemos, e o Ney já pautou muito bem, que nós temos 36 pontos críticos de alagamento, dos quais 5, né, constantemente causam algum tipo de transtorno. Então, obviamente, nós temos e nós devemos ter algumas ações planejadas, inclusive de infraestrutura, para que, num futuro, né, seja ele de curto, médio ou longo prazo, nós tenhamos essas enchentes inibidas. Né? Então, e no meu ver, né, estando aqui como vereador nesses 6 meses de mandato, a gente percebe que algumas ações podem ser tomadas e que podem minimizar algumas enchentes. Por exemplo, nesse ano, em janeiro, nós tivemos um problema muito concentrado lá na Vila Ipiranga. Então, nós tivemos um alagamento muito grande, escola que rodou, casas
que perderam todos os seus objetos e etc. E a gente sabe que isso, né, pode ter algum tipo de incidência proveniente das terras que vêm lá do Jardim Ferraz, da Ipiranga, né, de tubos de vazão da água fluvial que podem estar tomados por terras. E talvez, se a gente tivesse ações nesse sentido, está aqui o secretário de Obras que também pode nos pautar isso, por exemplo, Jardim Ferraz e Vila Ipiranga. Nós temos um PAC asfalto que agora, né, deve se iniciar lá as obras e a infraestrutura toda daquela região deve ser concretizada. Talvez até o final do ano, quando vem a chuva. Isso pode minimizar, obviamente, o incidente que aconteceu na Vila Ipiranga, né? Nós temos algumas projeções em relação às Nações Unidas. Será que a gente vai conseguir estancar esse problema da Avenida Nações Unidas, né? A Avenida Nações Unidas é, de fato, essencial para o nosso trânsito em Bauru. Assim, eu coloco algumas coisas até, assim, meio loucas, né? No sentido da gente explorar a nossa criatividade para entender o que nós podemos fazer. Por quê? Com o sistema binário, enfim, nessa época de chuva, alguma coisa nesse sentido, né, é possível viver sem a Avenida Nações Unidas hoje em Bauru? Porque nós sabemos que ali é que cai, né, por dentro ali a água e ela acaba virando um rio dentro da nossa cidade. Se a gente diminuísse o tamanho da Avenida Nações Unidas, né, causaria um grande transtorno no trânsito da cidade, permitindo que a água tivesse maior escoamento pelas terras, pela grama. Algumas coisas de infraestrutura que parecem absurdas, mas que nós precisamos exercitar. Então, eu gostaria, esqueci de zerar o negócio, eu gostaria, né, de fato, de ouvir do secretário de Obras as infraestruturas, né, que podem contribuir para uma minimização do que pode ocorrer com as chuvas no próximo período aí, já que ações preventivas, né, o NEI e a equipe da Endurb já explorou que tem sinalização, etc. Emergencial, o bombeiro atua brilhantemente quando é chamado a algum tipo de ocorrência, mas, enfim, talvez a gente possa antecipar algumas coisas, secretário, que seriam feitas mais à frente para minimizar esses trabalhos que nós temos em época de chuva. Por hora, era isso aqui que eu gostaria de colocar. Gostaria de chamar o secretário Ricardo Olivato. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores Manuel e Ricardo Cabello e aos demais, todos os nossos amigos aqui, secretários, pessoal do Corpo de Bombeiro que nos auxilia bastante. O município de Bauru, como eu já tenho observado aí e fica claro, né? Antes de se chamar Avenida Nações Unidas, ali se chamava Córrego das Flores. O Córrego das Flores é mais antigo do que a avenida. E ali realmente é um ponto onde tem muito acúmulo de água que desce, ainda mais com o passar do tempo, houve essa impermeabilização de toda a região. Então, nós identificamos que ali é realmente o principal ponto de canalização que o nosso município precisa cuidar. Desde 2015, foi iniciado esse processo de licitação do projeto básico, de desenvolvimento do projeto básico, pela empresa Hidroestúdio, para implantar um sistema de drenagem ali na Nações que fosse eficaz para que essa água parasse de correr de forma superficial e corresse de forma subterrânea. Por que subterrânea e não um canal a céu aberto? O que ocorre quando você faz essa canalização, e isso a gente pôde observar lá recentemente, no processo de limpeza
dessas galerias. Primeiro, não foi necessário tirar uma folha de dentro das galerias. Por quê? Porque como a água passa em alta velocidade, nós não terminamos ainda essa inspeção em conjunto com a equipe do Corpo de Bombeiros, que nos auxiliou muito nessa atividade. Nós chegamos ali praticamente uns 400 metros abaixo da Avenida Duque de Caxias. Isso no sentido das Nações, no canteiro central, porque todas as galerias estão na parte do canteiro central. Na hora que a gente olha Nações, a partir do Obeide Plaza, ali inicia duas grandes galerias, mas ainda muito insuficientes para drenar toda a água. E essas duas galerias, elas vão numa dimensão aproximada aí de 5 metros quadrados de área, até chegar no Rio Bauru. Tá? Inclusive, quando nós observamos o Rio Bauru, no sentido que desce da Nações, vocês observam lá que tem as galerias grandes, onde essa água chega. E a primeira coisa que acontece, o Rio Bauru sobe, e eu até tenho dito, né, que se chover na Nações Norte o suficiente para subir o Rio Bauru, em frente à região ali do Pontilhão, embaixo do Pontilhão, em frente ao supermercado Açaí, a água vai subir, porque a água retorna do Rio Bauru para aquele ponto, e ela não consegue escoar. Então, voltando, nessa questão da elaboração do projeto pela Hidroestúdio, foi identificada a necessidade da construção de 4 grandes piscinões para poder acumular essa água. Esse projeto, ele ainda é um projeto básico, onde ele identificou alguns pontos da cidade que seriam implantados esses piscinões. É uma obra na casa aí dos seus 350 milhões de reais. Hoje ainda eu falo que é um valor estimado, porque nós não temos um projeto executivo que possa nos dar essa garantia daquilo que vai ser gasto realmente. É um projeto que a gente ainda vai, no momento que ele for desenvolvido, nós vamos analisar em conjunto com a projetista, se realmente qual é o impacto que isso vai trazer para o nosso município, né, em termos de impacto ambiental, se isso vai ser realmente o ponto mais grave que nós vamos ter, se a gente tem uma análise das ações, das regiões que vão ser impactadas. A princípio, nesse projeto básico, ele tem dentro da sua elaboração esses 4 grandes piscinões, 4 não, 5, né, grandes piscinões, onde um fica ali na região um pouco para cima da Praça da Paz, tem um outro que fica na Salinha Haddad, teria um outro que fica na região do playground ali da Vitória Régia, e um outro piscinão na parte da Praça do Líbano, tanto na margem esquerda quanto na margem direita da Nações, descendo aquelas 2 praças. E para a implantação desses piscinões, o que seria feito é uma recuperação da vegetação na parte de cima dele, porque ele vai ser uma laje que teria essa estrutura. Mas, como o presidente aqui da comissão colocou, e que é uma ação imediata para a gente pensar no próximo ano, esse projeto não vai ser um projeto licitado para o próximo ano, a gente ainda tem muito que desenvolver e analisar para que ele possa ser implantado de fato. Para o ano de 2018, as medidas que nós estamos tomando foi, antes de mais nada, identificar o que esses bairros mais atingidos precisam de microdrenagem. A microdrenagem nada mais é do que a tubulação que canaliza essa água até chegar no ponto mais baixo, no caso o rio. Nós tivemos lá na região do Popular Ipiranga, por exemplo, aquele muro da escola caiu naquela ocasião, porque justamente naquela rua é onde estão as bocas de lobo. Para cima daquela região você não encontra uma boca de lobo sequer. Então você pega a região do Popular Ipiranga inteiro, você tem 30% de rede de galeria de drenagem implantado. 70% do bairro não tem. E nessa parte de 70% do bairro onde não tem, que você deveria ter, automaticamente você vai ter um custo estimado daquilo que nós levantamos na casa dos seus 8 milhões de reais para implantação. Por quê? Poxa, mas para implantar tubo de concreto custa 8 milhões? Custa, porque você vai ter que remover o pavimento que está lá existente, remover rede de água e esgoto, implantar a galeria, porque é como se fosse a fundação da casa. A galeria de drenagem é a fundação.
ela tem que vir antes do telhado. Nós fizemos, infelizmente, o telhado e em poucos pontos nós colocamos a fundação. Então tem que remover toda a infraestrutura hoje existente nesse bairro e implantar essas galerias de drenagem. E o que ocorre, né? Então, os valores envolvidos em relação à Popular Ipiranga, em relação ao Jardim Carolina, que foi um bairro muito afetado pelas chuvas, que carrearam muito o asfalto, também teve queda de muros de algumas residências, né, escolas que também sofreram, que a água passou por baixo do muro. Todos esses locais que foram levantados pela Secretaria de Obras é que envolve um valor na casa de 47 milhões de reais. Para falar assim, olha, agora nós vamos implantar galerias em todos eles. Tá? E a gente sabe que não vai ser isso da noite para o dia. Nesse momento, o que a gente está conseguindo fazer é investir o máximo daquilo que a gente tem de mão de obra e equipamento, que ainda é muito aquém do que o município precisa, na limpeza de bocas de lobo. Então, por exemplo, no momento que veio a chuva de janeiro e que caiu o muro daquela escola, e aí depois nós fomos lá no local, nós identificamos que o bueiro estava muito entupido. Então, naquela ocasião mesmo, nós já fizemos a limpeza desses bueiros da Popular Ipiranga. No Popular Ipiranga ainda, nós limpamos os bueiros próximos da região onde aconteceu a erosão, que estava muito próximo das casas, que está praticamente dentro da bacia da Águas do Sobrado, né? E, além disso, uma outra medida que nós temos ainda para implantar é que na região do terreno que vem ali da FIB em direção a Águas do Sobrado, ali nós temos ainda que fazer uma curva de nível para direcionar essa água antes dela chegar naquela parte mais baixa, porque ali também existem casas que foram inundadas por conta desse volume de água que chega. Então, se eu consigo estancar essa água através de uma ensecadeira, uma contenção, conduzindo ela para dentro da barragem Águas do Sobrado ali, eu já tenho uma melhoria. Com relação à região da Carolina, a mesma atividade de limpeza nós também adotamos. E nós continuamos até hoje, em várias frentes da cidade, fazendo limpezas de galeria, justamente para melhorar o fluxo. Vamos fazer o cateterismo, fazer a desobstrução das veias que existem, porque a gente sabe que criar novas veias vai ser difícil em função dos valores envolvidos, né? E, nesse momento, o nosso ataque principal está sendo nesse sentido. Que nem eu tenho plena certeza que nós também vivemos uma situação que caíram naquelas chuvas de janeiro, por exemplo, quando derrubou o muro da escola, foram 85 milímetros de chuva na região do Popular Ipiranga. Isso equivale a 85 litros de água por metro quadrado. Há muito tempo, a gente não tinha esse problema, de ter uma chuva com uma intensidade tão grande num ponto tão localizado. A Unesp, por exemplo, chegou a registrar em 24 horas uma determinada chuva, que chegou, se eu não me engano, a 95 milímetros de chuva, que é a região do IPMET. Quando deu essa chuva de 95 milímetros, desceu uma série de estrutura de vegetação, árvore e galho, que acabou travando na ponte das Chácaras Bauruense, e essa ponte acabou sendo levada, porque ela teve que segurar esse represamento de água que chegou até ali. Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a recuperação dessa ponte das Chácaras Bauruense através da aplicação de galerias de concreto pré-moldado. E nós temos uma convicção que a situação que nós tivemos no ano passado ali, esse ano praticamente tem pouquíssima chance de ocorrer, porque nós estamos com uma estrutura mais pesada e mais adequada para não permitir que essa vegetação, caso ela desça, ela fique parada ali na boca da galeria. Então, isso são as medidas que nós tomamos até o momento. Com relação também à erosão do Parque Roosevelt, que não está tão ligado à questão da inundação, mas está ligado a uma questão de defesa civil, porque ocorre uma erosão. Essa erosão pode chegar até a linha de transmissão.
e isso causar algum tipo de problema de queda de cabo de energia, e a gente sabe que essa energia pode causar danos para a população de um modo geral, nós também estamos recuperando esse aterro e também reconstruindo o dissipador de energia ali, para que essa água também que desce ali do bairro seja melhor conduzida. Então, assim, de imediato, as ações que nós estamos fazendo é limpar ao máximo as bocas de lobo que existem no município. Essa atividade, ela se iniciou em janeiro e ela continua até hoje. Ela é uma atividade que é fundamental que ela ainda tenha algum tipo de investimento na aquisição de equipamentos necessários para ela funcionar. Por exemplo, caminhões é uma demanda que o município tem, né, de aquisição, e isso nós temos já posicionado junto ao prefeito, que também está buscando, junto ao governo do estado, investimento nos equipamentos do município, para que a gente tenha uma estrutura mais adequada de atendimento, porque um caminhão que quebra são alguns bueiros que deixam de ser limpos, e que lá na frente pode acarretar um problema de inundação. A região da Alfredo Maia, a partir ali da Benevenuto Tiritã, descendo na região ali do Rio Bauru, ali é uma região que necessariamente ela vai precisar passar por um processo de dragagem. Nós vamos ter que desassorear o rio naquela região. Já tive contato com o pessoal da Codasp, que eles tinham aí uma draga em funcionamento. Essa draga, nós não temos ainda ela em operação no município. Nós estamos analisando com eles de que forma que poderia ser feita algum tipo de dragagem, seja ela por draga, seja ela por equipamento de escavação, para rebaixar o nível do rio naquela região da Benevenuto Tiritã, que engloba a Comendador e o entroncamento ali com a José Vicente Aiello, para rebaixar aquela região. Na própria Benevenuto Tiritã, teve um dano ali de calçada, que é em função da presença da água que deu essa erosão. E ali nós estamos analisando a implantação também de uma galeria para poder fazer com que essa água passe com maior velocidade, porque a partir do momento que a água passa com velocidade, você reduz a possibilidade de assoreamento, que é o rio perder profundidade e diminuir vazão de água. Então, essas análises do que pode ser feito e usando o máximo de criatividade para não ter um custo tão alto, nós estamos procurando adotar. Mas o principal, nesse momento, e que aí eu peço o apelo a todos os líderes de comunidade e a toda a nossa população da cidade, é que o que nós temos encontrado dentro de bueiro é algo absurdo. Tá? Para vocês terem uma ideia, logo depois da Páscoa, nós fomos chamados para limpar um bueiro que fica em frente à CIPS, acho que é isso, ali onde ficam os jovens da CIPS que tem, né? Isso, exatamente. E lá o que a gente encontrou? Dentro do bueiro uma série de embalagens de ovo de Páscoa. Você fala, pô, mas espera um pouquinho, virou bueiro agora caçamba? A gente falou, qual foi o milagre, né? O coelho passou por aqui? Não. Houve uma promoção da CIPS que deu para os meninos ovos de Páscoa, eles simplesmente pegaram aquele monte de papel e jogou dentro do bueiro. Então a questão da educação, da orientação da população é fundamental nesse momento. Nós já encontramos monitor de computador dentro do bueiro, já encontramos velotrol, né? Já encontramos mola de caminhão, botar uma mola de caminhão que poderia ser vendida como sucata. Então, gente, assim, é inacreditável a gama de itens que você encontra dentro de bueiro na cidade, né? Então, além dessa atividade do poder público fazer a limpeza, é fundamental a orientação das pessoas, porque aquilo ali se volta contra a própria pessoa. Sacos de lixo que são colocados em momentos aí na rua, eu já tive uma situação específica de uma chuva forte, mesmo no mês de maio, que eu fui num determinado condomínio e falei para o porteiro, falei, por favor, está chovendo forte, vocês deixaram aí mais de 60 sacos de lixos na calçada, que inclusive está invadindo a avenida. E aí aquilo vai parar dentro do bueiro, que entope, que inunda e traz um problema sério para a cidade.
Então, todas essas medidas que eu estou passando para vocês, são ações que nós estamos procurando ao máximo trabalhar na prevenção, agora, sem um devido investimento também, e a gente sabe que o momento não é muito adequado para que esses investimentos ocorram de uma forma muito rápida, né? Então, nós estamos em contato, já apresentamos toda essa parte de microdrenagem, já foi levada para Brasília para buscar uma verba, também ao governo do estado, para que se possa implantar. A macrodrenagem, nós fizemos aí 2 barragens no município, que é Águas do Sobrado e Águas do Castelo. Nenhuma das duas, efetivamente, traz o efeito que o município precisa. Por quê? Porque essas barragens, elas possuem galerias dimensionadas para a passagem da água, que são para uma vazão de 100 anos. Ou seja, uma vez a cada 100 anos, vai dar uma chuva, que aquela galeria vai permitir passar um volume de água, e mesmo assim vai ter um acúmulo, ou seja, uma vazão de chuva muito grande. E o que acontece hoje é que, como nós temos uma chuva com uma vazão muito baixa, e a galeria é muito grande, toda a chuva chega até o Rio Bauru com pouco represamento. Então, a melhor alternativa também para o município seria desenvolver um projeto que nessas barragens passasse a existir comportas de controle para você poder falar assim, opa, a chuva hoje é fraca, mas eu consigo acumular uma quantidade de água lá, então fecha a barragem. Chegou num determinado nível, opa, agora já parou de chover, eu posso abrir e soltar aos poucos. Da forma como está lá hoje, ela está trazendo pouco benefício para o município. Então, e para eu, nesse momento, chegar lá e falar assim, não, mas está fácil, nós vamos chegar aqui, vamos colocar aqui estrutura de gabião, que são aquelas gaiolas cheias de rocha dentro, que se eu colocar ali, eu sei que eu vou segurar essa água. Mas eu fico no fio da navalha, para que, se acontecer uma chuva mais intensa, que seja próxima daquela de 100 anos, isso pode gerar um acúmulo de água tamanho nessa barragem, que ela pode se romper. Opa, até hoje não deu a chuva de 100 anos, mas daqui a 15, 20 dias ela pode acontecer. E aí, ela se rompendo, eu vou ser o culpado por ter colocado uma obstrução nessa galeria de drenagem. Então, isso tudo são ações que eu até tive conversando com o pessoal da Hidroestúdio para ver se eles poderiam desenvolver um projeto que traga responsabilidade técnica para isso. Mas só o projeto não vai resolver. Nós vamos ter que ter dinheiro para investir nessa estrutura de controle. E, além dessas 2 que estão implantadas, faltam implantar mais 5. Então, realmente, essa situação, eu já tive aqui na Câmara falando sobre a questão daquilo que a gente pede como investimento no próximo ano, e os valores são muito altos, em função das obras, que não são obras simples, né? Bauru fica num fundo de vale, e cada dia que passa a gente vai impermeabilizando mais as margens. E se a gente fizer ali um canal a céu aberto na Nações, de repente eu abro para uma dimensão muito grande, para passar aquela vazão de água, aonde eu vou ter uma faixa de rolamento de cada lado da avenida. Aí a opinião pública vai falar o quê? Poxa, mas é muito pouca faixa para tráfego de veículos. Né? Poxa, tinha 3 faixas, agora só tem uma. Então, por isso que a solução de deixar um canal a céu aberto acaba não sendo a mais indicada. Além do que, se você deixa um canal a céu aberto e ele não tem uma vazão adequada, com o passar do tempo, aquilo vai gerar mau odor, né? Porque você vai fazer isso até o shopping. Só que o Córrego das Flores, ele tem a nascente praticamente ali na região das Nações Unidas, do Vitória Régia. Você teria que fazer esse serviço lá em cima e descer até embaixo, e ele fica um fiozinho d'água. É o mesmo caso hoje que a gente está enfrentando nas Chácaras Bauruense. Lá hoje, toda a água das Chácaras Bauruense passa num tubo de 80 centímetros de diâmetro. Nós estamos colocando 2 galerias que vai aumentar aquilo lá para 12 metros quadrados. Então, é uma medida muito desproporcional no momento que chove para o momento que não tem chuva nenhuma. Então, são ações realmente que a gente tem que avaliar, mas o principal hoje temos que desobstruir aquilo que o município já tem, né? E trabalhar com o máximo aí de criatividade para poder
dar uma orientação com as pessoas para que aquilo que está sendo limpo seja preservado, para que a gente não tenha nenhuma intercorrência mais séria aí no próximo ano. Obrigado, Ricardo. Eu só gostaria, assim, essa dragagem lá da Vicente Aiello com a Comendador será feita ainda esse ano, porque lá sempre tem os alagamentos e rompimento de calçada. Então, para poder ter essa dragagem, a gente tem que fazer uma avaliação, primeiro, do equipamento, antes de mais nada, de autorização, né? Isso é uma coisa que a gente tem aí bem adiantado, algumas conversas com o pessoal da CETESB, né? Para que possa existir essa autorização. Automaticamente, a gente vai ter que ter também uma análise daquilo que vai acontecer para baixo desse ponto, né? A própria região ali onde está a Alfredo Maia também é o mesmo caso, né? Que a gente tem que limpar, mas toda essa limpeza que a gente vai fazer ali para cima, ela vai diminuir, de repente, a vazão, a inundação da Comendador. Mas não vai tirar, em hipótese alguma, o problema de inundação que a gente tem ali na região do supermercado Açaí. Para tirar isso, só um projeto maior, que é esse que está sendo desenvolvido pela Hidroestúdio. O que nós vamos fazer é avançar essa negociação e, em havendo a autorização e o projeto sendo aprovado para que ele seja escavado, aí nós vamos planejar a execução. Não sei se ainda esse ano a gente vai ter tempo para isso, né? Porque como nada ainda desenvolveu até o presente momento de autorização, de projeto, nessa questão da dragagem desse trecho, né? Oi, desculpa. Sim, tem que ter autorização, né? Ah, sim, você tem que começar da parte de baixo até lá em cima. Então você vai vir, um trecho muito grande que a gente vai ter ali, vai ter que ter essa autorização para a gente poder começar a mexer. Não sei, já teve uma limpeza tempos atrás, não teve, mas na parte de baixo, não foi? Até a Rondon. Então, essa que nós estamos falando, ela teria que ser mais acima, onde ainda não foi limpo, que é embaixo ali dos trilhos, junto aos trilhos ali da ferrovia, né? Embaixo do viaduto. Tá ok? Obrigado. Gostaria de, Dr. Maurício, se puder contribuir com a gente, dizer para nós, enfim, nós sabemos que alguns empreendimentos, e inclusive nas proximidades de regiões de alagamento, como esse caso da Vicente Aiello com a Comendador, tem chegado a Bauru, né? E a gente gostaria de saber se esses empreendimentos têm colaborado para a diminuição dos alagamentos, com as contrapartidas ou de alguma maneira. Sobrou para você. Gostaria só de registrar, está escondidinho ali o nosso vereador Natalino, registrar a presença do vereador Natalino, que também é um agente que socorre as pessoas aí em época de alagamento. Sempre mostra uns vídeos para nós aqui, ele em meio à chuva, fazendo os salvamentos aí também. Deixa eu falar especificamente sobre essa situação dos empreendimentos que estão tendo ali na José Vicente Aiello. Das medidas que foram analisadas junto ao investidor, foram dados como contrapartida a execução do asfalto até a junção ali, a partir do empreendimento, até a chegada na divisa do Bauru Tênis Clube, tá? Então ali foi um trecho que eles pavimentaram, e também toda a alimentação de água e esgoto do próprio condomínio foi contrapartida ao DAI, né? Que eles fizeram toda a rede de água e esgoto até a chegada ali do condomínio. Além disso, foram analisados em conjunto com eles uma melhoria de todo o acesso da rotatória da chegada da José Vicente Aiello na Comendador. Então a ideia ali é que ao invés de você ficar com uma mão única de encaixe na Comendador, você fique com uma mão dupla. E ali automaticamente vai ter que fazer um muro de contenção lateralmente ali junto à margem do rio. Até no momento que eles fizerem esse serviço, o acesso ao rio vai ficar mais facilitado, até para que a gente possa fazer uma limpeza ali daquela região. Também naquela região serão implantados 3 semáforos, né, Natasha? São 3 semáforos que vão ordenar o fluxo, porque hoje todo o fluxo ali, ele acaba sendo ordenado pelo próprio pessoal da Endurbe, né? Toda manhã, praticamente, o pessoal da Endurbe está lá para poder ordenar o fluxo. A ideia é colocar esses semáforos ali,
e também, inclusive, um semáforo que fazia ligação com a Vila Serrão, para que alguns veículos de maior porte possam subir e fazer o retorno por dentro da Vila Serrão e retornar na Avenida Comendador. Então, a contrapartida dentro disso que foi analisado na implantação, ela foi especificamente nessas ações. Nada específico na questão da drenagem, mas em relação ao tráfego de veículos, tanto de chegada quanto de saída do condomínio. Ah, sim, e todos os condomínios, no momento que eles são implantados, existe a orientação da criação de piscinas de acúmulo antes da ligação da rede de drenagem desses condomínios na rede pública do município, a rede de drenagem do município. Então, eles são orientados a criar esses pontos de acúmulo para que não haja, uma vez que eles estão impermeabilizando uma boa área de solo, a gente pede sempre que eles façam esses pontos de acúmulo antes de gerar mais água de impermeabilização para dentro das vias. Isso tem sido uma prática constante também. Bom, obrigado. Viu? Gostaria aqui de registrar a presença do Luiz Ricardo Cortez, da Secretaria Municipal de Saúde, do Ezequiel dos Santos, da Luciana Horta, representando o vereador Dr. Segala, do Evaldo da Silva, do Conselho do Município, e da Rosângela Silva, do Conselho do Município. Nós gostaríamos de chamar para fazer uso da palavra o senhor Carlos Alexandre de Carvalho, da OAB. Senhor presidente, demais autoridades, boa tarde. Em nome da OAB de Bauru, é uma imensa satisfação poder participar e contribuir com uma audiência tão importante para o futuro de Bauru. Pelo que foi citado, um dos problemas é também a falta de educação da população. Dessa forma, a OAB se propõe, eu não sei quem está de responsável pela Secretaria de Educação, a fornecer a comissão OAB Vai Escola para, em parceria, criar uma campanha de educação aos menores, porque nós sabemos que as crianças acabam educando os pais. E a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã que vai poder mudar a realidade que nós temos hoje, tendo em vista que Bauru cresceu de uma forma desorganizada. E se nós tivéssemos uma formação desde pequeno, muitos dos problemas de hoje, ou talvez todos, não aconteceriam, porque a criança seria o adulto que cobraria, que possibilitaria numa realidade muito maior, para que nós não tenhamos mais esses casos de alagamento. Eu lembro quando era pequeno, a gente evitava o pontilhão da FEPASA, evitava um ou outro ponto. Hoje nós estamos com mais de 3 dezenas de pontos de alagamento, e a tendência é aumentar. A tendência é nós tenhamos em Bauru outras Paula Kimberly. Paula Kimberly era a gestante, do caso, que teve a casa invadida lá no Ipiranga. Ela mora na esquina da escola Antônio Serralvo. Nós, pela OAB, estivemos lá na casa e ela reportou que ela viu o barulho do muro caindo, estava segurando a porta da casa dela, quando de repente tudo invadiu e ela, já com poucos dias para dar à luz, foi arremessada contra a parede, a água ficou quase que na altura do pescoço, o secretário Carlos, acho que o Sidney também, eu não sei quem mais esteve presente, e confirma aquilo que eu estou falando. Por isso que nós precisamos utilizar essas medidas para que não aconteça com Paula Kimber, não aconteça com aquele outro jovem que morreu há alguns anos nas Nações Unidas porque ficou apavorado com a água que desceu das Nações Unidas. E nós precisamos também cobrar isso de uma forma geral, principalmente das autoridades competentes. O secretário falou da questão da limpeza de galeria. Hoje nós temos
diversas galerias entupidas. Eu cito como exemplo uma, localizada na esquina da São Martin com a Rodrigo Romero, onde a terra já está na calçada. Assim como ela, nós temos outras. Ponto de alagamentos, nós sempre vamos ter em sociedade que não se prepara. Só que nós podemos pegar como exemplo o município de São Paulo. Há quantos anos não se ouve falar em alagamento nas marginais como nós tínhamos antigamente? Eu não sou tão velho, mas eu lembro que era ponto de alagamento, ponto de alagamento. Hoje nós andamos em São Paulo com chuva e não temos isso. Por quê? Foi feita uma parceria, governo de São Paulo, prefeitura, banco japonês, que eu não me recordo o banco agora, mais fundos de investimentos, para acabar com o problema. Vamos criar uma parceria nesse mesmo molde, para trazer uma segurança, criar um potencial de algo válido para a população. Imagina, salvar o Rio Bauru, colocar um córrego. Nós temos capacidade de mudar a realidade da região de Bauru. Porque se a partir do momento que nós temos um projeto onde afunda a calha do rio, tira o esgoto que é despejado, porque nós também temos o volume de esgoto que é despejado no rio, muito ou pouco, mas ele contribui. Estou certo, secretário? Então, nós temos mais esse outro problema que poderia ser utilizado. Então, talvez uma parceria, um estudo, mas estudo de verdade, não apenas aquele estudo de falar, olha, precisa fazer um piscinão. Quanto vai custar? Não sei. Precisa fazer um outro estudo. Um estudo completo. O problema é as águas, nós precisamos resolver o problema, o custo é esse, o impacto é esse, para a gente não ter uma surpresa de um orçamento. E para concluir, eu faço a pergunta, será que essas alterações da lei do Cerrado não vão gerar um impacto negativo no solo de Bauru? Porque nós temos a possibilidade de abertura de novos empreendimentos. Bauru precisa crescer, nós sabemos disso. Só que nós temos a possibilidade de uma impermeabilização muito maior sem ter um estudo de viabilidade e um estudo de saber o que vai fazer com as águas que nós já temos e aquelas que virão. Senhores, muito obrigado. Reitero que a Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas e aqueles responsáveis pela questão educacional que entrem em contato para que a gente firme essa parceria o quanto antes. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. A gente agradece a OAB aí pela presença. Gostaríamos de ouvir, né, o secretário do Bem-Estar, nosso querido Carlão, no sentido de que como a SEBS está se preparando para eventualmente acolher as famílias que possam vir a sofrer com essa chuva, as próximas chuvas. Boa tarde a todos e todas, senhor presidente, vereador, os vereadores também, o Natalino. Tá. Bem, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, ela tem um serviço que vai além do horário normal da prefeitura, tá? Hoje nós estamos atendendo até às 22 horas, tá? O que consiste esse serviço, tá? É tratar mesmo das emergências da população de rua, tá? Principalmente, mas atende também essas emergências. Nós estamos ligados à Defesa Civil, né, nessa questão de acolhimento das pessoas, quando necessitam. Temos reserva de materiais, não é? Juntamente com o Fundo Municipal da Solidariedade, né, e a própria Defesa Civil, nós temos acúmulo de vestuários,
né? Para o atendimento emergencial, cesta básica, assim como o Corpo de Bombeiro também tem a cesta básica. E aí, na verdade, nós somos um apoio, né? A Defesa Civil, que sai primeiro para atender essas demandas. Precisando da assistência social, imediatamente nós temos o serviço, e que, uma vez requerido, o assistente social vai no local para fazer o acolhimento e transferência dessa família para um abrigo. Então, esse mecanismo, nós já temos a ligação com a Defesa Civil e a Secretaria sempre à disposição nesse sentido. Agora, entrando também um pouco na questão, a gente sabe que isso não é uma coisa que aconteceu agora, né? Isso já vem de há muito tempo. Eu acho assim que, além das medidas que estão tomando, né, nesse aspecto de drenagem, não é? E de você fazer acúmulo de água, eu acho que dos condomínios já é uma realidade. Eu acho que isso tem que bater firme mesmo e ter cálculo, talvez, de engenharia que possa dimensionar, né, esse reservatório, essas coisas, porque não dá mais para a cidade crescer 1 milímetro se não tiver uma programação desse tipo. E eu vejo assim também, tá? Nesses condomínios já existentes, eu acho que poderia também fazer algumas intervenções nesse sentido, talvez a legislação dando prazo, dando alguma coisa para poder também colaborar nesse acúmulo da água. E a questão residencial também, tá? Eu tenho na minha casa, né, embora eu tenha um quintal com 40 e poucos metros de... Mas, anteriormente, saía uma vazão de água significativa. E aí eu ficava calculando o seguinte: se tiver 1000 casas aqui para cima, e as 1000 tiver essa quantidade de água que sai da minha, nossa, não há sistema que segura isso. Aí, eu no pingadinho, né, já fiz o meu sistema na minha casa, no fundo lá. Então, eu tenho lá um acúmulo de água. Resolve? Talvez seja uma gota, mas já tem. Então, eu acho que poderia ser instituído, eu não sei, se falou muito em imposto, desconto, tal, da prefeitura recalcular isso e dar um incentivo para essa casa que montar um sistema de acúmulo de água. Eu não sei se é possível, não é, mas... Tá, mas, bom, tudo bem, existe a lei que obriga tal, mas é uma coisa que, eu não sei, eu estou vendo pela vazão da minha casa, tá? Então, eu calculei e falei, nossa, com essas 1000 casas, se descer essa água aqui e vai lá para o rio, imagine a cidade toda, 40 mil casas que deve ter em Bauru. Você, não são todas iguais, mas eu posso ter certeza que tem algumas que demandam muito mais que a minha. Então, eu acho que tem que aprofundar essas coisas, achar caminhos, tal, mas eu procurei, como cidadão, não é, fazer a minha parte lá, então, um pouquinho eu consigo segurar. A partir dessa questão de educação mesmo, e quem sabe aí uma conscientização, a gente acaba também tendo um ganho, né? Nem que for essa gota que eu falei aí. Muito obrigado. A SEB se encontra à disposição também para responder mais perguntas, se tiver questionamento. E aí, com a Defesa Civil, a gente se integra muito bem. Obrigado. Obrigado, Carlos. O vereador Natalino vai...
Quero cumprimentar o presidente dessa audiência pública, nobre colega vereador Manelo Zila, Ricardo Loquete, aos secretários e a todos aqui presentes. Presidente, parabéns pela iniciativa. Eu creio que é um tema bastante importante, né? Mesmo porque nós, como representantes, juntamente com todos esses que estão aqui e também aqueles que não puderam estar, sabem realmente do que é passar por um momento, né, Ney? Agora está realmente na Defesa Civil do município, e a gente que enfrenta, né, essa diversidade no dia a dia, é claro que essa discussão é muito mais importante, mas isso, depois de sair daqui, seria muito brilhante de cada um de nós realmente continuar, né, no objetivo dessas ações, da teórica partir para a prática, né? Aqui, eu atentamente, ouvindo a fala do nobre advogado, Dr. Carlos, realmente aí, representando a OAB aqui nessa audiência, eu colaboro com a sua fala, doutor, porque hoje nós temos que preparar a sociedade, né? E preparar a sociedade é o gestor público também fazer o seu papel, né? Nós temos praticamente do que realmente está sendo pontuado e colocado para alguns gestores da administração municipal em relação da questão do lixo. Nós precisamos realmente resolver essa questão, né, do trato e descarte realmente correto do lixo no nosso município, que eu creio que já vai ser um grande avanço, secretário Ricardo, para que essas bocas de lobo, como a gente, né, está sempre aí colocando para os senhores como secretário, a manutenção e limpeza, porque os bueiros precisam estar aptos para receber água da chuva. E, na maioria das vezes, tudo isso tem tirado de nós um pouco do sossego, né, porque vem as chuvas. Eu cito aqui, em vários pontos da cidade, a gente conhece e sabe que tem alagamento. Presidente, em 2015, inclusive o secretário de obra na época, Sidney Rodrigues, nos acompanhou, juntamente com esse prefeito Rodrigo Agostinho, uma visita naquela região norte, em vários pontos, inclusive vizinho meu, lá da Pousada, ele teve a sua casa demolida em função da forte chuva que houve naquela data, naquela época. E, por incrível que pareça, até hoje, eles sofrem a consequência. Que a dona Dulce e o seu Barbosa sofreu, e a gente acompanhou esse caso, a prefeitura dando todo o respaldo necessário, mas é triste uma situação que a gente acaba deparando, né, como as nossas forças são limitadas. Mas a discussão se passa além dessas questões. Por isso que nós temos que preparar o nosso município, né, lá bem distante, e também preparar com essas ações que a população possa nos contribuir e ajudar. Mas eu parabenizo pela iniciativa, mais uma vez, desse vereador, sempre às ordens à disposição, presidente. Obrigado, Natalino. Eu gostaria de chamar aqui o Carlos Augusto de Carvalho, do Conselho da Transparência, para que faça uso da palavra. Boa tarde, senhor vereador. Boa tarde, senhor presidente dessa reunião. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes, os que nos assistem e nos ouvem através dos meios de comunicação. Eu estou aqui representando o Conselho da Transparência. E é muito salutar esse tipo de reunião. Nós participamos, invariavelmente, de tantas outras reuniões nessa Casa de Leis. Isso é muito bom. E eu gostaria que a reunião de hoje ela tivesse outro cunho, porque o que nós assistimos aqui foram paliativos para uma sucessão anual ou semestral de catástrofes anunciadas. Nós já temos a catástrofe anunciada, então o que nós precisamos é atitude, planejamento para que essas catástrofes não aconteçam. Porque colocar placas, sair correndo nos dias de intempéries é complicado. Todos os anos é anunciado o que está acontecendo. E o secretário de Obras falou aqui de fazer piscinões. Mas ninguém tocou do desassoreamento de alguns córregos, e não propriamente do Ribeirão Bauru. O Sidney foi secretário de Obras na administração passada.
Então, eu acho que, como o doutor Carlos Alexandre falou, quando era pequeno ainda, nós tínhamos já sempre os alertas. E esses alertas para as famílias, antes de ter a efetiva atuação da Defesa Civil, primeiramente através do Brito e agora através do Sidney, as famílias falavam, alertavam os filhos para os problemas, para não passar nas Nações Unidas, nas proximidades da Antártica, não era nem açaí. Você veja como é que nós estamos patinando aqui na cidade de Bauru para soluções de problemas. E você me desculpe, mas é perfumaria. Nós estamos vendo agora o destravamento da cidade, que vai trazer dezenas, centenas, milhares de famílias vivendo em espaços onde antigamente não existiam casas. Uma impermeabilização que vai jogar mais água ainda, senhor secretário, para as calhas, para esse fundo de vale que é a cidade de Bauru. Quando eu estive aqui na reunião promovida pelo então vereador Dr. Paulo com relação aos condomínios, a gente alertava que a Câmara Municipal de Bauru deveria de botar o dedo na ferida e fazer com que os condomínios tivessem, na sua concepção, um prévio tratamento do esgoto, para não lançar, onde tinha 2 residências, passa a ter um edifício com 40, 50 famílias, utilizando sanitário, utilizando pia, utilizando chuveiro. Então, a Câmara Municipal também tem uma responsabilidade de prevenir e de legar para o futuro dos bauruenses uma oportunidade de ter uma cidade menos ruim em termos de catástrofes de clima. Ou então nós vamos construir um ventilador enorme e, quando estiver aproximando as nuvens, soprarmos as nuvens para fora da cidade de Bauru. Porque se a Câmara botar o dedo na ferida e tivermos um projeto de iniciativa, onde vale como sugestão, mais uma vez aqui, onde os condomínios que viessem já com uma infraestrutura e com um estancamento dessa água que seria jogada diretamente na rede coletora do município, já com um pré-tratamento, isso não acarretaria um custo muito grande para quem vive nesses edifícios. Então, eu acho que o que falta aqui, desde há muito tempo, não só desta administração, embora nós temos da administração passada o secretário do Bem-Estar Social, nós temos o Sidney, que participaram da administração anterior e nada foi feito no sentido de se corrigir esse problema que anualmente acontece na cidade de Bauru. Nós não podemos viver de prevenções, ou do contrário, nós viveríamos de prevenção. O avião sobe, ele vai cair do outro lado. Não funciona desse jeito. Nós não podemos continuar com as tragédias acontecendo na cidade de Bauru. Precisamos de planejamento. E eu acho que o primeiro planejamento, senhor secretário de Obras, seria a dragagem do próprio Ribeirão Bauru. O Ribeirão se transformaria no grande piscinão. Não o piscinão lá em cima, com custo elevado, mas o piscinão de uma dragagem, onde a água chegaria livre ao Ribeirão Bauru. Então, para não se transformar isso em mais uma reunião que não vai se levar a nada, eu gostaria, sinceramente, que essa sugestão que eu fiz com relação aos condomínios que estão aí vindo, e com relação à dragagem do Ribeirão Bauru, fosse realmente efetivada. E, para tanto, existem recursos a fundo perdido, que foi anunciado ainda em 2010, quando faleceu aquele rapaz da cidade de Matão, afogado na Avenida Nações Unidas. Se anunciou que as faculdades, nós temos várias faculdades de engenharia aqui, por que não se buscar essa parceria? E essa reunião pública não é para encontrar soluções? Nós precisamos de solução. A solução das tabuletas, do acionamento do GOT, do acionamento da Defesa Civil, isso é obrigação da cidade. Isso não pode ser
como um cotidiano, como, sabe, uma eternização de problemas. Nós precisamos solucionar esses problemas. Temos várias faculdades, eu tenho certeza que as reitorias das faculdades estarão à disposição para um projeto realmente de se sanar de uma vez por todas esse grave problema, sabe, que tem ceifado a vida de várias e várias pessoas. Nós temos, do ano 2000, a enfermeira que desceu ali para o lado da Alfredo Maia e que até hoje não encontrou o corpo dessa senhora. Sabe, tem o do motociclista, que há 7, 8 anos também desapareceu nas águas do Ribeirão Bauru e não se encontrou o corpo dele. Então, somar esforços, tudo bem. Vamos trazer os estudantes, trazer as universidades, para que, com 40 mil estudantes na cidade de Bauru, eu acho que teria uma solução, um projeto realmente, para acabar de uma vez por todas com essas tragédias anunciadas. E ao invés de nós ficarmos descendo bandeirinha, descendo coisa no dia de chuva, nós tenhamos outras coisas mais importantes para fazer. Muito obrigado. Falo em nome do Conselho Municipal da Transparência. Meu nome é Carlos Augusto de Carvalho, eu sou advogado. Obrigado, senhor Carlos. Gostaria de deixar aberto, caso alguém queira fazer alguma colocação ou pergunta. Por gentileza, Ricardo. Aproveitar para esclarecer essa situação daquilo que está sendo planejado no município, para que fique claro o entendimento de todos. Quando a gente fala que precisa da macrodrenagem, que são essas barragens de contenção, é com o objetivo de reduzir o volume de água que chega até o rio Bauru. Se hoje nós pegarmos o rio Bauru da forma como ele está, uma boa parte dele, a partir do trecho do Fórum até a chegada da Rondon, ele tem uma canalização. Então, o fundo dele é protegido. Numa boa parte dele é protegido com concreto. Então, o aprofundamento desse trecho, ele não se torna viável. O que ocorre também é que se eu tirar esse fundo de concreto e escavar toda a proteção lateral desse rio, vamos supor que eu remova aquilo ali, eu aprofunde a calha nesse ponto. A proteção lateral desse rio, e eu já presenciei isso esse ano. Quando foi no início desse ano, uma das situações que ocorreram, que a água ela cai com tamanha velocidade, que num determinado ponto ela tirou a terra que estava atrás daquelas paredes de placa pré-moldadas. E essas placas começaram a descer. Então, quando você pega a situação da cidade de São Paulo, nós estamos falando de um rio Tietê, no centro das marginais de São Paulo, que ele é um rio bem mais largo. Eu consigo escavar o centro dele sem prejudicar as ombreiras desse rio, de tal forma que eu não vou causar uma erosão nesse ponto que está mais distante. Já no caso do rio Bauru, a Avenida Nuno de Assis está numa APA, ou melhor, numa APP, numa área de preservação permanente. Já lá, no caso de São Paulo, se eu pegar o eixo do rio Tietê e for até a margem, eu tenho um trecho superior a 20 metros. Então, eu tenho uma condição que eu posso remover o leito e aprofundar para garantir uma vazão maior de água sem prejudicar as pistas laterais. Aqui no município de Bauru, como é um rio muito encaixado e muito estreito, se for escavado parte central dele para aprofundar, eu vou ter problema. Agora, é inegável, como o amigo colocou, que a parte de baixo desse trecho, naquilo que se refere abaixo da Marechal Rondon, por exemplo, que lá pode ser melhorada essa vazão, não tenho dúvida. Lá nós podemos melhorar, mas até um determinado limite que tem que ser analisado nesse projeto. Tá? Eu não posso fazer o aprofundamento de uma forma desorientada, ela tem que estar muito bem mapeado isso. As barragens, da forma como elas estão concebidas, elas têm a função de acumular essa água para reduzir essa vazão de chegada. Além disso, a colocação dessas comportas de controle de vazão, para que uma chuva que ocorre num período de 2 anos, uma chuva de 85 milímetros, ou de uma intensidade menor que essa, parte dela seja contida pelas barragens. E hoje isso também não está ocorrendo.
E então, assim, existe um plano de macro e micro drenagem, porém tudo isso vai envolver um custo significativo, né? Se houver uma destinação num determinado valor que a gente possa tomar ação, pode ter certeza que nós vamos tomar. Então, não tem uma outra forma da gente conceber tudo isso, até mesmo para dragar o rio Bauru abaixo do trecho das Nações, nós temos que fazer uma previsão orçamentária para poder efetuar isso. E assim por diante. A gente sabe que são ações realmente complicadas e eu não quero aqui ficar vendendo ilusão. Realmente a gente tem que tomar uma ação que traga uma solução mais efetiva. Como, por exemplo, todo esse trecho acima do Obeide Plaza são tubos de 60 e 80 centímetros de diâmetro. Por que foi implantado nesse diâmetro? Não deveria ser um diâmetro maior? Deveria, mas aquilo que foi concebido lá atrás foi nessa linha. Então, hoje compete a gente corrigir. As casas que nós tivemos problema de inundação, seja no Carolina, seja no Popular Ipiranga, são inundações que só ocorreram porque antes dessa água chegar até a casa de forma abrupta, houve um represamento. Por isso que o muro da escola caiu. Então represou, e aí você olha, qual a qualidade da construção dessa estrutura do muro? No dia que eu fui lá, eu verifiquei, infelizmente não tinha estacas profundas, porque se tivesse, a casa daquela senhora não teria invadido da forma como invadiu. O muro da casa daquela senhora também no Carolina, que derrubou aquele portão, derrubou 3 muros na sequência, derrubou a entrada da casa, o muro intermediário e derrubou o portão, porque justamente a água acumulou antes numa escola. Então são situações que a gente tem que olhar para elas com mais cautela, até mesmo pelo município, para tomar essa atitude. A própria CEPLAN, a gente tem conversado muito, que um dos principais entupidores de bueiro também na cidade são as pequenas construções, que deixam sua areia grossa, sua areia fina, nas calçadas, e quando chove, é carreado parte desse material e é levado para dentro dos bueiros. Então são atitudes, sim, de fiscalização que o município tem que tomar, de monitoramento de obras que são executadas, para que situações como essa realmente não venham a ocorrer novamente. Tá? Nosso amigo Ticão, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu sou o Ticão, líder comunitário do Parque Viaduto. Seguinte, presidente, eu tenho visto falar muito de prevenção, né? E pouca ação aqui em Bauru, na parte de toda a secretaria. O senhor tem levantamento, os vereadores, quanto recada a Endurbe de multa para investir na cidade? Tem todo mês pedido uma folha de levantamento, quanto de renda de cada secretaria, para poder ajudar a investir no que está precisando? Será que todos os vereadores fazem essa moção todo mês para pedir o balançamento, quanto entrou de verbas que entrou para obras, educação, saúde, Endurbe? Porque tem contrapartida das empresas, porque eles ganham para fazer um loteamento, todos dão contrapartida. Então, essa parte aí, vereadores, tem que tomar atenção e, em cima, ver quanto está arrecadando cada entidade, cada secretaria, porque eles possam investir numa draga para ajudar a arrumar os rios. Entendeu? Então, eu vim aqui só falar isso aí. Vocês estão, como vereadores, tem que ficar ligados, porque está uma oba. Todo ano, a mesma coisa, só rótulos. E mesma plaquinha de não para, não pode seguir, mesma coisa, nego morrendo, casa invadindo, e poucos investimentos está tendo na parte de manutenção. Como líder do bairro, líder do Conseg, eu tenho 9 anos, não consegue já como liderança comunitária do Conselho de Segurança Pública. Então eu estou vendo que está tudo parado, ao pouco está sendo feito. Então, vereadores, tem todo mês pedir quanto dá entrou a arrecadação, a Endurbe, onde está tendo esse investimento que entrou para poder fazer. Bauru, é muita multa vem em Bauru, e os caras que a multa, onde está pondo dinheiro investido aonde? Da multa. Escalão, segundo o governo, ou cai confiança, temos que ver isso aí, porque só a choradeira aqui, que não tem verba para nada. Então, esse é meu apelo. Obrigado, Ticão. Alguém tem mais alguma colocação? Gostaria de falar mais alguma coisa? Ney, fica à vontade. Bom, eu só gostaria de fazer algumas colocações. O doutor da
Ordem dos Advogados fez um apontamento sobre a questão de ocupação de solo, impermeabilizar novas áreas. Eu achei pertinente. O que acontece com todo o problema de drenagem? Eu tenho uma experiência bacana aí da Prefeitura, que eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, sou gestor ambiental, já tenho uma jornada boa dentro da Prefeitura. O que acontece é que até hoje, no Brasil, ainda não se tem norma técnica para cálculo de vazão de águas pluviais. O que nós adotamos aí para esse tipo de cálculo, isso aí começou a partir do ano 2000, foi utilizar o caderno da DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, e a cartilha da Prefeitura do Estado de São Paulo, que são 2 documentos fantásticos assim, para cálculo de vazão de água pluvial. Em relação à ocupação, mexer na questão da lei, eu tenho certeza, posso falar com convicção, que de acordo com os procedimentos que são adotados hoje dentro da Prefeitura para cálculo de captação, retenção de águas pluviais, a gente não vai ter esse problema. Bauru, para se ter uma noção, nós estamos aí bem mais de 100 anos, o que aconteceu? Pensando na parte de captação de águas pluviais, nesse mais de 100 anos que Bauru tem, existia até então apenas, se não me falo da memória, 100 quilômetros aí de galeria. Foram implantados, nos últimos 8 anos que eu fiz parte da administração, aí, mais de 70 quilômetros de galeria. Foram implantados 2 barragens, foram mudados todos os sistemas de avaliação de projeto. Hoje, todos os projetos são avaliados e pedido contrapartida dos empreendimentos para a implantação do sistema de drenagem. Fora isso, 2 piscinões construídos. E a questão do investimento, eu participei com a equipe do Ricardo, lá do gabinete, através da Silva de Deus, foi escrito também as barragens de contenção de águas pluviais junto ao sistema do governo federal para tentar captar recursos, para ajudar a minimizar esses problemas. Então, várias ações foram adotadas, mas, enfim, nós temos coisas que foram feitas no passado que hoje acaba refletindo, e que o município vai ter que arrumar uma forma de trabalhar com isso, a curto, médio e longo prazo, porque envolve, como eu já disse antes, bilhões. E para o município ter poder de investimento, tem que destravar o desenvolvimento. Isso aí é um conjunto, a minha opinião. Eu acho que as colocações foram pertinentes, tanto também do Conselho de Transparência. É preocupante toda vez que você pensa em impermeabilizar o solo. Isso aí é via de regra, a cisterna ajuda muito, áreas permeáveis, hoje tem tecnologia. O importante é que essas metodologias, não só para minimizar a questão de enchente, mas Bauru hoje acaba captando mais de 60% de água potável de poço subterrâneo. E se a gente também não tiver algum dispositivo para ir abastecer nesse lençol freático, a gente sabe que uma hora nós vamos entrar em colapso. Mas eu acho que tudo que foi dito aqui é importante, eu acho que nós estamos no caminho. O projeto, como o Ricardo, secretário de Obras, disse, da Hidroestúdio, ele pode ser executado por etapas. Esses reservatórios das Nações Unidas, conforme ele for sendo construído, vai diminuindo, eu não lembro o número, pouco mais de 20%, de chances de alagamento. Por exemplo, se hoje eu tenho uma inundação de 1 metro, vai ser 80 centímetros ou 75 quando eu construir o primeiro. Então, esse projeto ele foi muito bem detalhado. E também, falando sobre as chuvas que a gente enfrentou, fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, porque eu estou ali na Defesa Civil, nós tivemos a ponte da Arco-Íris, da Estrada Rural, destruída, foi reconstituída, e Sagra, Secretaria de Obras, fizeram um trabalho bacana lá, resolvida. Chácaras Bauruense está em andamento, a região do Ipiranga, dentro da medida do possível, o cenário já foi bem recuperado. Região do Ipiranga, o cenário também foi bem reconstituído. Percebo que a erosão ali do Roosevelt está tendo um encaminhamento bom, que já estava oferecendo risco para algumas moradias.
Então, agradecer, Ricardo Etelvino, o diretor lá, Ricardo, secretário de obra, Etelvino, pelo apoio e atender o direcionamento da Defesa Civil. Isso aí foi importante porque a gente sabia dos problemas que estavam lá. É claro que a gente sabe, tem muita coisa para ser feita, mas mostra que nós estamos indo no caminho. Obrigado. Obrigado, Ney. Mais alguém? Bom, eu acho que, assim, hoje, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos que se dispuseram a vir aqui hoje. É importante quando se diz que nós precisamos tirar algumas ações concretas, né, desse tipo de reunião. E hoje nós percebemos aqui, né, quando se fala, enfim, discussão de novos empreendimentos, de destravamento da cidade, a preocupação com a hipermeabilização do solo, né, faz todo sentido que empreendimentos, sejam eles residenciais ou empresariais, tenham essa preocupação com a sustentabilidade, né? Isso é importante, eu acho que é algo que nós podemos, sim, implantar dentro do município. Já existem algumas leis nesse sentido, mas eu acho até que o próprio investidor tem essa preocupação diante de tudo aquilo que o mundo aí prega, né? Hoje nós temos cidades fora do Brasil, né, que são construídas em toda a sua extensão territorial e de maneira muito sustentável e funcionam muito bem, sem alagamentos, inclusive, né, e sem nenhum tipo de problema. Precisa ser planejado, precisa ser projetado, né, tudo isso. Mas e sabemos também, né, entendemos que existe uma dificuldade muito grande em relação ao financiamento de tudo isso, né? Os investimentos são grandes, não é do dia para a noite que nós vamos conseguir estancar definitivamente o problema, mas nós precisamos começar a agir, a ter ações concretas, e nós esperamos, acredito, enquanto vereadores, sabemos que o orçamento deste ano foi construído numa outra gestão, mas certamente nos próximos dias, nos próximos meses aí, receberemos aqui nessa casa o plano plurianual, com a previsibilidade daquilo que vai ser investido no próximo ano, e aí nós esperamos que já tenhamos sinais de investimentos, né, voltados para esse tipo de contenção. Hoje nós estamos remediando, mas eu tenho a certeza, conheço muito bem, né, aí o secretário de obras, enfim, sua equipe, certamente já estão pensando nisso, juntamente com a Defesa Civil, para que no próximo orçamento tenhamos alguma linha voltada para esse tipo de investimento. Isso é um fato. A questão da cultura, né, colocada muito bem pela OAB, nós agradecemos, viu, Carlos, e queremos que dessa audiência, e faremos isso, um pedido à comissão, à importante comissão na OAB Vai Escola, que faz um excelente trabalho, por sinal, e eu acompanho essa comissão, até pelo fato de ser advogado também, colocar na sua cartilha de orientação, nas palestras, né, que vocês ministram nas escolas aos alunos, essa questão da conscientização, né, do lixo, não só dentro dos leitos das águas fluviais, mas também nos terrenos, enfim, em todo o ambiente. Isso tem prejudicado muito. Nós que andamos pela cidade, visitando aí boa parte da população, assim, acho que 60% das reclamações que chegam no nosso gabinete em decorrência desses lixos que são depositados nas vias públicas, nos terrenos e etc. Então, parabéns pela sua sugestão, né? Eu acho que é um projeto bacana vocês colocarem para palestrar nas escolas, tá? A questão da dragagem dos leitos, eu acho que é algo mais próximo da nossa realidade, né? Em algumas situações nós sabemos que não temos condições de fazer os investimentos imediatos, mas a dragagem, talvez através de um licenciamento aí, enfim, eu acho que tem até uma máquina no DAEE, salvo engano, vocês podem me confirmar, que pode ser utilizada aí para esse tipo de trabalho. Então, acho que é importante colocação no Conselho da Transparência para que a gente possa se movimentar nesse sentido. E nesses 6 meses que faltam, e é por isso que nós chamamos a audiência pública hoje, porque nós ainda temos 6 meses para fazer alguma ação concreta.
para fazer algo que minimize o nosso problema lá na frente. Não vamos estancar, nós sabemos disso, dificuldades são imensas nesse ano, mas nos próximos anos, quem sabe, porque eu tenho visto muito empenho da parte de todos vocês, né? Cobrança do PAC, Jardim Vila Ipiranga, Jardim Ferraz, lá tem também galeria fluvial que vai descer naquelas ruas que serão asfaltadas. Então, avaliar se tudo isso já está colocado de maneira correta, colocar o asfalto lá, as galerias, e certamente vai diminuir um pouco os problemas daquela região. Nós daremos os encaminhamentos necessários, esperamos que todos tenham tirado algum proveito aqui. Agradecemos a presença e nada mais havendo a tratar, a presidência agradece todos e dá por encerrada essa audiência pública às 17h02 do dia 4 de julho de 2007. Obrigado, boa tarde.